Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ron Clark é um professor jovem, cheio de energia, daqueles que realmente acreditam que pode mudar o mundo, começando por uma sala de aula. Ele está na Carolina do Norte, dando aula para alunos do ensino fundamental que já carregam rótulos, problemáticos, difíceis, sem futuro. Só que Ron não enxerga isso, ele enxerga potencial. Ele acredita que toda criança pode aprender se alguém realmente se importar. E a primeira parte do filme faz questão de mostrar isso com calma. A gente vê Ron testando métodos diferentes, cantando regras gramaticais, transformando matemática em música, criando dinâmicas inesperadas. Ele não é o professor tradicional. Ele sobe em cima da mesa se for preciso. Ele dramatiza, ele faz piada, ele se entrega. E o mais importante, ele cria conexão. Os resultados aparecem. Seus alunos melhoram absurdamente nas provas estaduais. Ele vira um pequeno herói local, recebe prêmios, reconhecimento, mas é aí que entra o conflito interno. Porque para Ron, aquilo ainda não é suficiente. Ele começa a sentir que está confortável demais. E para ele, conforto é quase sinônimo de acomodação. Ele quer mais. Ele quer provar que seu método funciona, não só com alunos do interior, mas com aqueles que o sistema praticamente já desistiu. E então surge Nova York. A decisão de sair da Carolina do Norte e ir para o Harlem não é impulsiva, é construída com tensão. Todo mundo ao redor dele acha loucura, amigos, colegas, até familiares. Ele vai largar estabilidade, reconhecimento e segurança para ir para uma das regiões mais difíceis do país em termos educacionais, mas ele vai mesmo assim. Ron enfrenta a rejeição logo de cara. Diretores não querem contratá-lo. Ele é jovem demais, otimista demais, idealista demais. Parece até ingênuo. E por um momento a gente sente que ele pode estar mesmo dando um passo maior que a perna. Mas ele não desiste. Depois de muitas tentativas, ele consegue uma vaga em uma escola no Harlem. E não é qualquer turma. Ele recebe justamente a classe que ninguém quer. Os alunos com pior desempenho, os mais indisciplinados, aqueles que já passaram por vários professores. O primeiro dia de aula é um desastre controlado. Ou melhor, um desastre completo. Os alunos não respeitam nada, conversam alto, ignoram ele, testam limites o tempo inteiro, alguns são agressivos verbalmente, outros simplesmente não acreditam que ele vá durar ali mais do que algumas semanas. E é impossível não sentir o peso disso, porque até então a gente viu Ron vencer. Agora, pela primeira vez, ele está perdendo, e feio. A sala é caótica, existe tensão racial implícita, existe descrença, existe uma barreira gigantesca entre aquele professor branco vindo do sul e aquelas crianças negras que cresceram ouvindo que não seriam nada na vida. Ron tenta usar o mesmo entusiasmo de antes, mas não funciona, pelo menos não de imediato. Ele começa a perceber que ali não basta ser criativo, ele precisa conquistar respeito. E respeito, naquele ambiente, não vem com sorriso e música, vem com consistência. Ele estabelece regras rígidas, cria o famoso Desafio dos 55, um conjunto de normas de comportamento e ética que vão muito além da sala de aula. Ele quer ensinar matemática e gramática, sim, mas também quer ensinar postura, educação, confiança. No começo, os alunos acham ridículo, riem dele, desafiam cada regra, tentam fazer ele perder o controle e, por alguns momentos, parece que vão conseguir. Ele começa a sentir o peso da escolha que fez, a solidão de estar longe da família, a pressão de provar que não foi arrogância ou ego. Mas mesmo nos momentos de dúvida, ele não abandona o propósito. Ele começa a visitar as casas dos alunos, conversa com as famílias, aprende sobre as dificuldades reais que cada criança enfrenta. Pobreza, violência, abandono, falta de expectativa. Ele entende que o problema nunca foi falta de inteligência, foi falta de oportunidade e de alguém que realmente acreditasse. E quando ele começa a enxergar cada aluno individualmente, algo muda, pequeno, quase imperceptível. Um aluno começa a prestar mais atenção, outra para de interromper tanto,
Um terceiro responde uma pergunta corretamente e recebe um elogio sincero. São vitórias minúsculas, mas são vitórias. A transformação começa nos detalhes. Ele percebe que gritar mais alto não resolve, impor regras sozinho também não. Então ele muda a estratégia. Começa a transformar o aprendizado em espetáculo outra vez, mas agora adaptado à realidade daqueles alunos. Ele canta raps com conteúdo de gramática. Ele cria competições. Ele aposta que consegue decorar o conteúdo junto com eles. Ele desafia o ego da turma de uma forma inteligente. E pela primeira vez, eles reagem. Não é uma virada instantânea. Ainda existem confrontos. Um dos alunos mais problemáticos continua testando os limites. Há discussões pesadas, momentos em que a sala quase explode. Mas agora existe algo diferente: curiosidade. E curiosidade é o começo do respeito. Ron começa a enxergar talentos escondidos. Uma aluna extremamente inteligente que se esconde atrás da arrogância. Um garoto com facilidade absurda para números, mas que finge não se importar. Outro que age com agressividade porque aprendeu que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ele começa a tratar cada um como indivíduo. E isso muda o jogo. Há uma cena marcante em que ele confronta diretamente a mentalidade de derrota da turma. Ele fala que eles são tão capazes quanto qualquer criança de escola particular, que o CEP não define o futuro, que estatísticas não são destino. No começo, eles riem, mas a fala fica ecoando. O grande ponto de tensão dessa parte é o anúncio do objetivo quase impossível: levar aquela turma, conhecida por ter o pior desempenho da escola, a atingir as maiores notas nas provas estaduais. Os próprios alunos acham absurdo, alguns professores da escola também. A diretoria observa com ceticismo. Mas Ron não negocia expectativa, ele exige excelência. E aqui entra algo importante: ele não facilita, ele não reduz o nível para evitar frustração, ele eleva o padrão e diz: eu sei que vocês conseguem. E quando alguém acredita na gente desse jeito, algo mexe por dentro. Só que essa jornada cobra um preço. Ron começa a se desgastar fisicamente. Ele trabalha até tarde todos os dias, planeja aulas, corrige provas, visita famílias, compra materiais com o próprio dinheiro. A pressão começa a afetar sua saúde. Ele sente dores no peito, tonturas, mas ignora. Enquanto isso, a sala começa a mudar de verdade. Há uma cena poderosa em que um aluno que sempre causava problemas finalmente pede ajuda em vez de desafiar. É pequeno, quase silencioso, mas é gigante emocionalmente. É o momento em que a máscara cai. E quando um aluno muda, os outros começam a acompanhar. Eles passam a se cobrar entre si. A sala que antes era caos começa a ter foco. Eles repetem regras de etiqueta, praticam apresentações, se esforçam para falar corretamente. E não é mais para agradar o professor, é para provar algo para eles mesmos. Mas o filme não deixa a atenção cair. Quando as provas se aproximam, a ansiedade toma conta. Existe medo real de fracassar, medo de confirmar tudo o que o mundo sempre disse sobre eles. Ron percebe isso, então ele faz algo simbólico. Leva a turma para jantar em um restaurante sofisticado, um lugar onde muitos deles nunca imaginaram entrar. Ele ensina etiqueta à mesa, postura, como fazer pedidos. Parece algo simples, mas é gigantesco. Ele está dizendo: vocês pertencem a qualquer lugar. Esse momento é crucial porque amplia o sonho deles. Já não é só sobre passar na prova, é sobre imaginar um futuro diferente. Mas o corpo de Ron finalmente cobra a conta. Pouco antes do resultado das provas, ele sofre um colapso e é hospitalizado. Exaustão severa. O homem que parecia indestrutível se mostra humano, vulnerável. E isso impacta profundamente a turma. Eles percebem o quanto ele se sacrificou, o quanto acreditou quando ninguém mais acreditava. Quando os resultados finalmente chegam, a tensão é quase insuportável. E então, acontece. A turma não apenas melhora, eles alcançam algumas das maiores pontuações do distrito. A sala Problema vira exemplo. Não é só uma vitória acadêmica, é emocional, é simbólica, é uma quebra de ciclo. Depois da revelação das notas altas, a energia na escola muda completamente. Aquela turma que era vista como caso perdido, agora vira assunto nos corredores.
Professores que duvidavam começam a olhar diferente. A direção passa a reconhecer o feito. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo é o que acontece dentro de cada aluno. Eles começam a andar com outra postura. A confiança que antes era só fachada, agressiva, defensiva, agora vira algo real. Eles participam mais, falam com mais clareza, questionam, sonham. Os problemas familiares continuam existindo. A pobreza não desaparece porque as notas subiram. Mas agora existe uma ferramenta nova: perspectiva. E perspectiva muda tudo. Ron, ainda se recuperando fisicamente, começa a perceber que seu trabalho foi além da sala de aula. Ele vê seus alunos tomando decisões diferentes, escolhendo estudar em vez de faltar, pensando em ensino médio, faculdade, algo que antes parecia distante demais. Há momentos sutis, mas profundos. Um aluno que antes se orgulhava de desafiar a autoridade, agora demonstra liderança positiva. Uma aluna que escondia a própria inteligência começa a se destacar sem medo de ser chamada de metida. Outro passa a falar sobre carreira, sobre futuro, sobre possibilidades. E isso é o verdadeiro clímax da história. Não é a nota, não é o prêmio, é a quebra de mentalidade. Ele chega a questionar se valeu a pena colocar a própria saúde em risco, se o sacrifício foi grande demais. Mas ao ver o resultado real, não só nas provas, mas nas atitudes, ele entende que estava lutando por algo maior que números. Há uma cena muito simbólica em que os alunos demonstram gratidão de forma sincera, sem sarcasmo, sem ironia. Eles reconhecem que alguém finalmente acreditou neles, quando ninguém mais acreditava. E esse reconhecimento tem peso, porque eles não são crianças fáceis de impressionar. Eles testaram ele até o limite, e ele ficou. Esse ficar foi o que fez diferença. Ron Clark é um professor jovem, cheio de energia, daqueles que realmente acreditam que pode mudar o mundo, começando por uma sala de aula. Ele está na Carolina do Norte, dando aula para alunos do ensino fundamental que já carregam rótulos, problemáticos, difíceis, sem futuro. Só que Ron não enxerga isso, ele enxerga potencial. Ele acredita que toda criança pode aprender se alguém realmente se importar. E a primeira parte do filme faz questão de mostrar isso com calma. A gente vê Ron testando métodos diferentes, cantando regras gramaticais, transformando matemática em música, criando dinâmicas inesperadas. Ele não é o professor tradicional. Ele sobe em cima da mesa se for preciso. Ele dramatiza, ele faz piada, ele se entrega. E o mais importante, ele cria conexão. Os resultados aparecem. Seus alunos melhoram absurdamente nas provas estaduais. Ele vira um pequeno herói local, recebe prêmios, reconhecimento, mas é aí que entra o conflito interno. Porque para Ron, aquilo ainda não é suficiente. Ele começa a sentir que está confortável demais. E para ele, conforto é quase sinônimo de acomodação. Ele quer mais. Ele quer provar que seu método funciona, não só com alunos do interior, mas com aqueles que o sistema praticamente já desistiu. E então surge Nova York. A decisão de sair da Carolina do Norte e ir para o Harlem não é impulsiva, é construída com tensão. Todo mundo ao redor dele acha loucura, amigos, colegas, até familiares. Ele vai largar estabilidade, reconhecimento e segurança para ir para uma das regiões mais difíceis do país em termos educacionais, mas ele vai mesmo assim. Ron enfrenta a rejeição logo de cara. Diretores não querem contratá-lo. Ele é jovem demais, otimista demais, idealista demais. Parece até ingênuo. E por um momento a gente sente que ele pode estar mesmo dando um passo maior que a perna. Mas ele não desiste. Depois de muitas tentativas, ele consegue uma vaga em uma escola no Harlem. E não é qualquer turma. Ele recebe justamente a classe que ninguém quer. Os alunos com pior desempenho, os mais indisciplinados, aqueles que já passaram por vários professores. O primeiro dia de aula é um desastre controlado. Ou melhor, um desastre completo. Os alunos não respeitam nada, conversam alto, ignoram ele, testam limites o tempo inteiro,
Alguns são agressivos verbalmente, outros simplesmente não acreditam que ele vá durar ali mais do que algumas semanas. E é impossível não sentir o peso disso, porque até então a gente viu Ron vencer. Agora, pela primeira vez, ele está perdendo, e feio. A sala é caótica, existe tensão racial implícita, existe descrença, existe uma barreira gigantesca entre aquele professor branco vindo do sul e aquelas crianças negras que cresceram ouvindo que não seriam nada na vida. Ron tenta usar o mesmo entusiasmo de antes, mas não funciona, pelo menos não de imediato. Ele começa a perceber que ali não basta ser criativo, ele precisa conquistar respeito. E respeito, naquele ambiente, não vem com sorriso e música, vem com consistência. Ele estabelece regras rígidas, cria o famoso Desafio dos 55, um conjunto de normas de comportamento e ética que vão muito além da sala de aula. Ele quer ensinar matemática e gramática, sim, mas também quer ensinar postura, educação, confiança. No começo, os alunos acham ridículo, riem dele, desafiam cada regra, tentam fazer ele perder o controle e, por alguns momentos, parece que vão conseguir. Ele começa a sentir o peso da escolha que fez, a solidão de estar longe da família, a pressão de provar que não foi arrogância ou ego. Mas mesmo nos momentos de dúvida, ele não abandona o propósito. Ele começa a visitar as casas dos alunos, conversa com as famílias, aprende sobre as dificuldades reais que cada criança enfrenta: pobreza, violência, abandono, falta de expectativa. Ele entende que o problema nunca foi falta de inteligência, foi falta de oportunidade e de alguém que realmente acreditasse. E quando ele começa a enxergar cada aluno individualmente, algo muda, pequeno, quase imperceptível. Um aluno começa a prestar mais atenção, outra para de interromper tanto, um terceiro responde uma pergunta corretamente e recebe um elogio sincero. São vitórias minúsculas, mas são vitórias. A transformação começa nos detalhes. Ele percebe que gritar mais alto não resolve, impor regras sozinho também não. Então ele muda a estratégia. Começa a transformar o aprendizado em espetáculo outra vez, mas agora adaptado à realidade daqueles alunos. Ele canta raps com conteúdo de gramática, ele cria competições, ele aposta que consegue decorar o conteúdo junto com eles. Ele desafia o ego da turma de uma forma inteligente. E pela primeira vez, eles reagem. Não é uma virada instantânea, ainda existem confrontos. Um dos alunos mais problemáticos continua testando os limites. Há discussões pesadas, momentos em que a sala quase explode. Mas agora existe algo diferente: curiosidade. E curiosidade é o começo do respeito. Ron começa a enxergar talentos escondidos. Uma aluna extremamente inteligente que se esconde atrás da arrogância. Um garoto com facilidade absurda para números, mas que finge não se importar. Outro que age com agressividade porque aprendeu que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ele começa a tratar cada um como indivíduo. E isso muda o jogo. Há uma cena marcante em que ele confronta diretamente a mentalidade de derrota da turma. Ele fala que eles são tão capazes quanto qualquer criança de escola particular, que o CEP não define o futuro, que estatísticas não são destino. No começo, eles riem, mas a fala fica ecoando. O grande ponto de tensão dessa parte é o anúncio do objetivo quase impossível: levar aquela turma, conhecida por ter o pior desempenho da escola, a atingir as maiores notas nas provas estaduais. Os próprios alunos acham absurdo, alguns professores da escola também. A diretoria observa com ceticismo. Mas Ron não negocia expectativa, ele exige excelência. E aqui entra algo importante: ele não facilita, ele não reduz o nível para evitar frustração, ele eleva o padrão e diz: eu sei que vocês conseguem. E quando alguém acredita na gente desse jeito, algo mexe por dentro. Só que essa jornada cobra um preço. Ron começa a se desgastar fisicamente. Ele trabalha até tarde todos os dias, planeja aulas, corrige provas, visita famílias, compra materiais com o próprio dinheiro. A pressão começa a afetar sua saúde. Ele sente dores no peito, tonturas, mas ignora. Enquanto isso, a sala começa a mudar de verdade. Há uma cena poderosa em que um aluno que sempre causava problemas finalmente pede ajuda em vez de desafiar.
É pequeno, quase silencioso, mas é gigante emocionalmente. É o momento em que a máscara cai. E quando um aluno muda, os outros começam a acompanhar. Eles passam a se cobrar entre si. A sala que antes era caos começa a ter foco. Eles repetem regras de etiqueta, praticam apresentações, se esforçam para falar corretamente. E não é mais para agradar o professor, é para provar algo para eles mesmos. Mas o filme não deixa a atenção cair. Quando as provas se aproximam, a ansiedade toma conta. Existe medo real de fracassar, medo de confirmar tudo o que o mundo sempre disse sobre eles. Ron percebe isso, então ele faz algo simbólico. Leva a turma para jantar em um restaurante sofisticado, um lugar onde muitos deles nunca imaginaram entrar. Ele ensina etiqueta à mesa, postura, como fazer pedidos. Parece algo simples, mas é gigantesco. Ele está dizendo, vocês pertencem a qualquer lugar. Esse momento é crucial porque amplia o sonho deles. Já não é só sobre passar na prova, é sobre imaginar um futuro diferente. Mas o corpo de Ron finalmente cobra a conta. Pouco antes do resultado das provas, ele sofre um colapso e é hospitalizado. Exaustão severa. O homem que parecia indestrutível se mostra humano, vulnerável. E isso impacta profundamente a turma. Eles percebem o quanto ele se sacrificou, o quanto acreditou quando ninguém mais acreditava. Quando os resultados finalmente chegam, a tensão é quase insuportável. E então, acontece. A turma não apenas melhora, eles alcançam algumas das maiores pontuações do distrito. A sala Problema vira exemplo. Não é só uma vitória acadêmica, é emocional, é simbólica, é uma quebra de ciclo. Depois da revelação das notas altas, a energia na escola muda completamente. Aquela turma que era vista como caso perdido, agora vira assunto nos corredores. Professores que duvidavam começam a olhar diferente. A direção passa a reconhecer o feito. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo é o que acontece dentro de cada aluno. Eles começam a andar com outra postura. A confiança que antes era só fachada, agressiva, defensiva, agora vira algo real. Eles participam mais, falam com mais clareza, questionam, sonham. Os problemas familiares continuam existindo. A pobreza não desaparece porque as notas subiram. Mas agora existe uma ferramenta nova: perspectiva. E perspectiva muda tudo. Ron, ainda se recuperando fisicamente, começa a perceber que seu trabalho foi além da sala de aula. Ele vê seus alunos tomando decisões diferentes, escolhendo estudar em vez de faltar, pensando em ensino médio, faculdade, algo que antes parecia distante demais. Há momentos sutis, mas profundos. Um aluno que antes se orgulhava de desafiar a autoridade, agora demonstra liderança positiva. Uma aluna que escondia a própria inteligência começa a se destacar sem medo de ser chamada de metida. Outro passa a falar sobre carreira, sobre futuro, sobre possibilidades. E isso é o verdadeiro clímax da história. Não é a nota, não é o prêmio, é a quebra de mentalidade. Ele chega a questionar se valeu a pena colocar a própria saúde em risco, se o sacrifício foi grande demais. Mas ao ver o resultado real, não só nas provas, mas nas atitudes, ele entende que estava lutando por algo maior que números. Há uma cena muito simbólica em que os alunos demonstram gratidão de forma sincera, sem sarcasmo, sem ironia. Eles reconhecem que alguém finalmente acreditou neles, quando ninguém mais acreditava. E esse reconhecimento tem peso, porque eles não são crianças fáceis de impressionar. Eles testaram ele até o limite, e ele ficou. Esse ficar foi o que fez diferença. Ron Clark é um professor jovem, cheio de energia, daqueles que realmente acreditam que pode mudar o mundo, começando por uma sala de aula. Ele está na Carolina do Norte, dando aula para alunos do ensino fundamental que já carregam rótulos, problemáticos, difíceis, sem futuro. Só que Ron não enxerga isso, ele enxerga potencial. Ele acredita que toda criança pode aprender se alguém realmente se importar. E a primeira parte do filme faz questão de mostrar isso com calma.
A gente vê Ron testando métodos diferentes, cantando regras gramaticais, transformando matemática em música, criando dinâmicas inesperadas. Ele não é o professor tradicional. Ele sobe em cima da mesa se for preciso. Ele dramatiza, ele faz piada, ele se entrega. E o mais importante, ele cria conexão. Os resultados aparecem. Seus alunos melhoram absurdamente nas provas estaduais. Ele vira um pequeno herói local, recebe prêmios, reconhecimento, mas é aí que entra o conflito interno. Porque para Ron, aquilo ainda não é suficiente. Ele começa a sentir que está confortável demais. E para ele, conforto é quase sinônimo de acomodação. Ele quer mais. Ele quer provar que seu método funciona, não só com alunos do interior, mas com aqueles que o sistema praticamente já desistiu. E então surge Nova York. A decisão de sair da Carolina do Norte e ir para o Harlem não é impulsiva, é construída com tensão. Todo mundo ao redor dele acha loucura, amigos, colegas, até familiares. Ele vai largar estabilidade, reconhecimento e segurança para ir para uma das regiões mais difíceis do país em termos educacionais, mas ele vai mesmo assim. Ron enfrenta a rejeição logo de cara. Diretores não querem contratá-lo. Ele é jovem demais, otimista demais, idealista demais. Parece até ingênuo. E por um momento a gente sente que ele pode estar mesmo dando um passo maior que a perna. Mas ele não desiste. Depois de muitas tentativas, ele consegue uma vaga em uma escola no Harlem. E não é qualquer turma. Ele recebe justamente a classe que ninguém quer. Os alunos com pior desempenho, os mais indisciplinados, aqueles que já passaram por vários professores. O primeiro dia de aula é um desastre controlado. Ou melhor, um desastre completo. Os alunos não respeitam nada, conversam alto, ignoram ele, testam limites o tempo inteiro. Alguns são agressivos verbalmente, outros simplesmente não acreditam que ele vá durar ali mais do que algumas semanas. E é impossível não sentir o peso disso. Porque até então, a gente viu Ron vencer. Agora, pela primeira vez, ele está perdendo. E feio. A sala é caótica. Existe tensão racial implícita. Existe descrença. Existe uma barreira gigantesca entre aquele professor branco vindo do sul e aquelas crianças negras que cresceram ouvindo que não seriam nada na vida. Ron tenta usar o mesmo entusiasmo de antes, mas não funciona. Pelo menos não de imediato. Ele começa a perceber que ali não basta ser criativo. Ele precisa conquistar respeito. E respeito, naquele ambiente, não vem com sorriso e música. Vem com consistência. Ele estabelece regras rígidas, cria o famoso Desafio dos 55, um conjunto de normas de comportamento e ética que vão muito além da sala de aula. Ele quer ensinar matemática e gramática, sim, mas também quer ensinar postura, educação, confiança. No começo, os alunos acham ridículo, riem dele, desafiam cada regra, tentam fazer ele perder o controle e, por alguns momentos, parece que vão conseguir. Ele começa a sentir o peso da escolha que fez, a solidão de estar longe da família, a pressão de provar que não foi arrogância ou ego. Mas mesmo nos momentos de dúvida, ele não abandona o propósito. Ele começa a visitar as casas dos alunos, conversa com as famílias, aprende sobre as dificuldades reais que cada criança enfrenta. Pobreza, violência, abandono, falta de expectativa. Ele entende que o problema nunca foi falta de inteligência. Foi falta de oportunidade e de alguém que realmente acreditasse. E quando ele começa a enxergar cada aluno individualmente, algo muda, pequeno, quase imperceptível. Um aluno começa a prestar mais atenção, outra para de interromper tanto, um terceiro responde uma pergunta corretamente e recebe um elogio sincero. São vitórias minúsculas, mas são vitórias. A transformação começa nos detalhes. Ele percebe que gritar mais alto não resolve, impor regras sozinho também não. Então ele muda a estratégia. Começa a transformar o aprendizado em espetáculo outra vez, mas agora adaptado à realidade daqueles alunos. Ele canta raps com conteúdo de gramática. Ele cria competições. Ele aposta que consegue decorar o conteúdo junto com eles. Ele desafia o ego da turma de uma forma inteligente. E pela primeira vez, eles reagem. Não é uma virada instantânea. Ainda existem confrontos,
Um dos alunos mais problemáticos continua testando os limites. Há discussões pesadas, momentos em que a sala quase explode. Mas agora existe algo diferente: curiosidade. E curiosidade é o começo do respeito. Ron começa a enxergar talentos escondidos. Uma aluna extremamente inteligente que se esconde atrás da arrogância. Um garoto com facilidade absurda para números, mas que finge não se importar. Outro que age com agressividade porque aprendeu que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ele começa a tratar cada um como indivíduo. E isso muda o jogo. Há uma cena marcante em que ele confronta diretamente a mentalidade de derrota da turma. Ele fala que eles são tão capazes quanto qualquer criança de escola particular, que o CEP não define o futuro, que estatísticas não são destino. No começo, eles riem, mas a fala fica ecoando. O grande ponto de tensão dessa parte é o anúncio do objetivo quase impossível: levar aquela turma, conhecida por ter o pior desempenho da escola, a atingir as maiores notas nas provas estaduais. Os próprios alunos acham absurdo, alguns professores da escola também. A diretoria observa com ceticismo. Mas Ron não negocia expectativa, ele exige excelência. E aqui entra algo importante: ele não facilita, ele não reduz o nível para evitar frustração, ele eleva o padrão e diz: eu sei que vocês conseguem. E quando alguém acredita na gente desse jeito, algo mexe por dentro. Só que essa jornada cobra um preço. Ron começa a se desgastar fisicamente. Ele trabalha até tarde todos os dias, planeja aulas, corrige provas, visita famílias, compra materiais com o próprio dinheiro. A pressão começa a afetar sua saúde. Ele sente dores no peito, tonturas, mas ignora. Enquanto isso, a sala começa a mudar de verdade. Há uma cena poderosa em que um aluno que sempre causava problemas finalmente pede ajuda em vez de desafiar. É pequeno, quase silencioso, mas é gigante emocionalmente. É o momento em que a máscara cai. E quando um aluno muda, os outros começam a acompanhar. Eles passam a se cobrar entre si. A sala que antes era caos começa a ter foco. Eles repetem regras de etiqueta, praticam apresentações, se esforçam para falar corretamente. E não é mais para agradar o professor, é para provar algo para eles mesmos. Mas o filme não deixa a atenção cair. Quando as provas se aproximam, a ansiedade toma conta. Existe medo real de fracassar, medo de confirmar tudo o que o mundo sempre disse sobre eles. Ron percebe isso, então ele faz algo simbólico. Leva a turma para jantar em um restaurante sofisticado, um lugar onde muitos deles nunca imaginaram entrar. Ele ensina etiqueta à mesa, postura, como fazer pedidos. Parece algo simples, mas é gigantesco. Ele está dizendo: vocês pertencem a qualquer lugar. Esse momento é crucial porque amplia o sonho deles. Já não é só sobre passar na prova, é sobre imaginar um futuro diferente. Mas o corpo de Ron finalmente cobra a conta. Pouco antes do resultado das provas, ele sofre um colapso e é hospitalizado. Exaustão severa. O homem que parecia indestrutível se mostra humano, vulnerável. E isso impacta profundamente a turma. Eles percebem o quanto ele se sacrificou, o quanto acreditou quando ninguém mais acreditava. Quando os resultados finalmente chegam, a tensão é quase insuportável. E então, acontece. A turma não apenas melhora, eles alcançam algumas das maiores pontuações do distrito. A sala Problema vira exemplo. Não é só uma vitória acadêmica, é emocional, é simbólica, é uma quebra de ciclo. Depois da revelação das notas altas, a energia na escola muda completamente. Aquela turma que era vista como caso perdido, agora vira assunto nos corredores. Professores que duvidavam começam a olhar diferente. A direção passa a reconhecer o feito. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo é o que acontece dentro de cada aluno. Eles começam a andar com outra postura. A confiança que antes era só fachada, agressiva, defensiva, agora vira algo real. Eles participam mais, falam com mais clareza, questionam, sonham. Os problemas familiares continuam existindo. A pobreza não desaparece porque as notas subiram. Mas agora existe uma ferramenta nova: perspectiva. E perspectiva muda tudo. Ron
Ainda se recuperando fisicamente, começa a perceber que seu trabalho foi além da sala de aula. Ele vê seus alunos tomando decisões diferentes, escolhendo estudar em vez de faltar, pensando em ensino médio, faculdade, algo que antes parecia distante demais. Há momentos sutis, mas profundos. Um aluno que antes se orgulhava de desafiar a autoridade, agora demonstra liderança positiva. Uma aluna que escondia a própria inteligência começa a se destacar sem medo de ser chamada de metida. Outro passa a falar sobre carreira, sobre futuro, sobre possibilidades. E isso é o verdadeiro clímax da história. Não é a nota, não é o prêmio, é a quebra de mentalidade. Ele chega a questionar se valeu a pena colocar a própria saúde em risco, se o sacrifício foi grande demais. Mas ao ver o resultado real, não só nas provas, mas nas atitudes, ele entende que estava lutando por algo maior que números. Há uma cena muito simbólica em que os alunos demonstram gratidão de forma sincera, sem sarcasmo, sem ironia. Eles reconhecem que alguém finalmente acreditou neles, quando ninguém mais acreditava. E esse reconhecimento tem peso, porque eles não são crianças fáceis de impressionar. Eles testaram ele até o limite, e ele ficou. Esse ficar foi o que fez diferença. Ron Clark é um professor jovem, cheio de energia, daqueles que realmente acreditam que pode mudar o mundo, começando por uma sala de aula. Ele está na Carolina do Norte, dando aula para alunos do ensino fundamental que já carregam rótulos, problemáticos, difíceis, sem futuro. Só que Ron não enxerga isso, ele enxerga potencial. Ele acredita que toda criança pode aprender se alguém realmente se importar. E a primeira parte do filme faz questão de mostrar isso com calma. A gente vê Ron testando métodos diferentes, cantando regras gramaticais, transformando matemática em música, criando dinâmicas inesperadas. Ele não é o professor tradicional. Ele sobe em cima da mesa se for preciso. Ele dramatiza, ele faz piada, ele se entrega. E o mais importante, ele cria conexão. Os resultados aparecem. Seus alunos melhoram absurdamente nas provas estaduais. Ele vira um pequeno herói local, recebe prêmios, reconhecimento, mas é aí que entra o conflito interno. Porque para Ron, aquilo ainda não é suficiente. Ele começa a sentir que está confortável demais. E para ele, conforto é quase sinônimo de acomodação. Ele quer mais. Ele quer provar que seu método funciona, não só com alunos do interior, mas com aqueles que o sistema praticamente já desistiu. E então surge Nova York. A decisão de sair da Carolina do Norte e ir para o Harlem não é impulsiva, é construída com tensão. Todo mundo ao redor dele acha loucura, amigos, colegas, até familiares. Ele vai largar estabilidade, reconhecimento e segurança para ir para uma das regiões mais difíceis do país em termos educacionais, mas ele vai mesmo assim. Ron enfrenta a rejeição logo de cara. Diretores não querem contratá-lo. Ele é jovem demais, otimista demais, idealista demais. Parece até ingênuo. E por um momento a gente sente que ele pode estar mesmo dando um passo maior que a perna. Mas ele não desiste. Depois de muitas tentativas, ele consegue uma vaga em uma escola no Harlem. E não é qualquer turma. Ele recebe justamente a classe que ninguém quer. Os alunos com pior desempenho, os mais indisciplinados, aqueles que já passaram por vários professores. O primeiro dia de aula é um desastre controlado, ou melhor, um desastre completo. Os alunos não respeitam nada, conversam alto, ignoram ele, testam limites o tempo inteiro, alguns são agressivos verbalmente, outros simplesmente não acreditam que ele vá durar ali mais do que algumas semanas. E é impossível não sentir o peso disso. Porque até então, a gente viu Ron vencer. Agora, pela primeira vez, ele está perdendo. E feio. A sala é caótica. Existe tensão racial implícita. Existe descrença. Existe uma barreira gigantesca entre aquele professor branco vindo do sul e aquelas crianças negras que cresceram ouvindo que não seriam nada na vida. Ron tenta usar o mesmo entusiasmo de antes, mas não funciona. Pelo menos não de imediato. Ele começa a perceber que ali não basta ser criativo, ele precisa conquistar respeito. E respeito, naquele ambiente, não vem com sorriso e música.
vem com consistência. Ele estabelece regras rígidas, cria o famoso Desafio dos 55, um conjunto de normas de comportamento e ética que vão muito além da sala de aula. Ele quer ensinar matemática e gramática, sim, mas também quer ensinar postura, educação, confiança. No começo, os alunos acham ridículo, riem dele, desafiam cada regra, tentam fazer ele perder o controle e, por alguns momentos, parece que vão conseguir. Ele começa a sentir o peso da escolha que fez, a solidão de estar longe da família, a pressão de provar que não foi arrogância ou ego. Mas mesmo nos momentos de dúvida, ele não abandona o propósito. Ele começa a visitar as casas dos alunos, conversa com as famílias, aprende sobre as dificuldades reais que cada criança enfrenta: pobreza, violência, abandono, falta de expectativa. Ele entende que o problema nunca foi falta de inteligência, foi falta de oportunidade e de alguém que realmente acreditasse. E quando ele começa a enxergar cada aluno individualmente, algo muda, pequeno, quase imperceptível. Um aluno começa a prestar mais atenção, outra para de interromper tanto, um terceiro responde uma pergunta corretamente e recebe um elogio sincero. São vitórias minúsculas, mas são vitórias. A transformação começa nos detalhes. Ele percebe que gritar mais alto não resolve, impor regras sozinho também não. Então ele muda a estratégia. Começa a transformar o aprendizado em espetáculo outra vez, mas agora adaptado à realidade daqueles alunos. Ele canta raps com conteúdo de gramática, ele cria competições, ele aposta que consegue decorar o conteúdo junto com eles. Ele desafia o ego da turma de uma forma inteligente. E pela primeira vez, eles reagem. Não é uma virada instantânea, ainda existem confrontos. Um dos alunos mais problemáticos continua testando os limites. Há discussões pesadas, momentos em que a sala quase explode. Mas agora existe algo diferente: curiosidade. E curiosidade é o começo do respeito. Ron começa a enxergar talentos escondidos. Uma aluna extremamente inteligente que se esconde atrás da arrogância. Um garoto com facilidade absurda para números, mas que finge não se importar. Outro que age com agressividade porque aprendeu que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ele começa a tratar cada um como indivíduo. E isso muda o jogo. Há uma cena marcante em que ele confronta diretamente a mentalidade de derrota da turma. Ele fala que eles são tão capazes quanto qualquer criança de escola particular, que o CEP não define o futuro, que estatísticas não são destino. No começo, eles riem, mas a fala fica ecoando. O grande ponto de tensão dessa parte é o anúncio do objetivo quase impossível: levar aquela turma, conhecida por ter o pior desempenho da escola, a atingir as maiores notas nas provas estaduais. Os próprios alunos acham absurdo, alguns professores da escola também. A diretoria observa com ceticismo. Mas Ron não negocia expectativa, ele exige excelência. E aqui entra algo importante: ele não facilita, ele não reduz o nível para evitar frustração, ele eleva o padrão e diz: eu sei que vocês conseguem. E quando alguém acredita na gente desse jeito, algo mexe por dentro. Só que essa jornada cobra um preço. Ron começa a se desgastar fisicamente. Ele trabalha até tarde todos os dias, planeja aulas, corrige provas, visita famílias, compra materiais com o próprio dinheiro. A pressão começa a afetar sua saúde. Ele sente dores no peito, tonturas, mas ignora. Enquanto isso, a sala começa a mudar de verdade. Há uma cena poderosa em que um aluno que sempre causava problemas finalmente pede ajuda em vez de desafiar. É pequeno, quase silencioso, mas é gigante emocionalmente. É o momento em que a máscara cai. E quando um aluno muda, os outros começam a acompanhar. Eles passam a se cobrar entre si. A sala que antes era caos começa a ter foco. Eles repetem regras de etiqueta, praticam apresentações, se esforçam para falar corretamente. E não é mais para agradar o professor, é para provar algo para eles mesmos. Mas o filme não deixa a atenção cair. Quando as provas se aproximam, a ansiedade toma conta. Existe medo real de fracassar, medo de confirmar tudo o que o mundo sempre disse sobre eles. Ron percebe isso, então ele faz algo simbólico. Leva a turma para jantar em um restaurante sofisticado, um lugar onde muitos deles nunca imaginaram entrar.
Ele ensina a etiqueta à mesa, postura, como fazer pedidos. Parece algo simples, mas é gigantesco. Ele está dizendo: vocês pertencem a qualquer lugar. Esse momento é crucial porque amplia o sonho deles. Já não é só sobre passar na prova, é sobre imaginar um futuro diferente. Mas o corpo de Ron finalmente cobra a conta. Pouco antes do resultado das provas, ele sofre um colapso e é hospitalizado. Exaustão severa. O homem que parecia indestrutível se mostra humano, vulnerável. E isso impacta profundamente a turma. Eles percebem o quanto ele se sacrificou, o quanto acreditou quando ninguém mais acreditava. Quando os resultados finalmente chegam, a tensão é quase insuportável. E então, acontece. A turma não apenas melhora, eles alcançam algumas das maiores pontuações do distrito. A sala Problema vira exemplo. Não é só uma vitória acadêmica, é emocional, é simbólica, é uma quebra de ciclo. Depois da revelação das notas altas, a energia na escola muda completamente. Aquela turma que era vista como caso perdido, agora vira assunto nos corredores. Professores que duvidavam começam a olhar diferente. A direção passa a reconhecer o feito. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo é o que acontece dentro de cada aluno. Eles começam a andar com outra postura. A confiança que antes era só fachada, agressiva, defensiva, agora vira algo real. Eles participam mais, falam com mais clareza, questionam, sonham. Os problemas familiares continuam existindo. A pobreza não desaparece porque as notas subiram. Mas agora existe uma ferramenta nova: perspectiva. E perspectiva muda tudo. Ron, ainda se recuperando fisicamente, começa a perceber que seu trabalho foi além da sala de aula. Ele vê seus alunos tomando decisões diferentes, escolhendo estudar em vez de faltar, pensando em ensino médio, faculdade, algo que antes parecia distante demais. Há momentos sutis, mas profundos. Um aluno que antes se orgulhava de desafiar a autoridade, agora demonstra liderança positiva. Uma aluna que escondia a própria inteligência começa a se destacar sem medo de ser chamada de metida. Outro passa a falar sobre carreira, sobre futuro, sobre possibilidades. E isso é o verdadeiro clímax da história. Não é a nota, não é o prêmio, é a quebra de mentalidade. Ele chega a questionar se valeu a pena colocar a própria saúde em risco, se o sacrifício foi grande demais. Mas ao ver o resultado real, não só nas provas, mas nas atitudes, ele entende que estava lutando por algo maior que números. Há uma cena muito simbólica em que os alunos demonstram gratidão de forma sincera, sem sarcasmo, sem ironia. Eles reconhecem que alguém finalmente acreditou neles, quando ninguém mais acreditava. E esse reconhecimento tem peso, porque eles não são crianças fáceis de impressionar. Eles testaram ele até o limite, e ele ficou. Esse ficar foi o que fez diferença. Ron Clark é um professor jovem, cheio de energia, daqueles que realmente acreditam que pode mudar o mundo, começando por uma sala de aula. Ele está na Carolina do Norte, dando aula para alunos do ensino fundamental que já carregam rótulos problemáticos, difíceis, sem futuro. Só que Ron não enxerga isso, ele enxerga potencial. Ele acredita que toda criança pode aprender se alguém realmente se importar. E a primeira parte do filme faz questão de mostrar isso com calma. A gente vê Ron testando métodos diferentes, cantando regras gramaticais, transformando matemática em música, criando dinâmicas inesperadas. Ele não é o professor tradicional. Ele sobe em cima da mesa se for preciso. Ele dramatiza, ele faz piada, ele se entrega. E o mais importante, ele cria conexão. Os resultados aparecem. Seus alunos melhoram absurdamente nas provas estaduais. Ele vira um pequeno herói local, recebe prêmios, reconhecimento, mas é aí que entra o conflito interno. Porque para Ron, aquilo ainda não é suficiente. Ele começa a sentir que está confortável demais. E para ele, conforto é quase sinônimo de acomodação. Ele quer mais. Ele quer provar que seu método funciona, não só com alunos do interior, mas com aqueles que o sistema praticamente já desistiu.
E então surge Nova York. A decisão de sair da Carolina do Norte e ir para o Harlem não é impulsiva, é construída com tensão. Todo mundo ao redor dele acha loucura, amigos, colegas, até familiares. Ele vai largar estabilidade, reconhecimento e segurança para ir para uma das regiões mais difíceis do país em termos educacionais, mas ele vai mesmo assim. Ron enfrenta a rejeição logo de cara. Diretores não querem contratá-lo. Ele é jovem demais, otimista demais, idealista demais. Parece até ingênuo. E por um momento a gente sente que ele pode estar mesmo dando um passo maior que a perna. Mas ele não desiste. Depois de muitas tentativas, ele consegue uma vaga em uma escola no Harlem. E não é qualquer turma. Ele recebe justamente a classe que ninguém quer. Os alunos com pior desempenho, os mais indisciplinados, aqueles que já passaram por vários professores. O primeiro dia de aula é um desastre controlado. Ou melhor, um desastre completo. Os alunos não respeitam nada, conversam alto, ignoram ele, testam limites o tempo inteiro. Alguns são agressivos verbalmente, outros simplesmente não acreditam que ele vá durar ali mais do que algumas semanas. E é impossível não sentir o peso disso, porque até então a gente viu Ron vencer. Agora, pela primeira vez, ele está perdendo, e feio. A sala é caótica, existe tensão racial implícita, existe descrença. Existe uma barreira gigantesca entre aquele professor branco vindo do sul e aquelas crianças negras que cresceram ouvindo que não seriam nada na vida. Ron tenta usar o mesmo entusiasmo de antes, mas não funciona, pelo menos não de imediato. Ele começa a perceber que ali não basta ser criativo, ele precisa conquistar respeito. E respeito, naquele ambiente, não vem com sorriso e música, vem com consistência. Ele estabelece regras rígidas, cria o famoso Desafio dos 55, um conjunto de normas de comportamento e ética que vão muito além da sala de aula. Ele quer ensinar matemática e gramática, sim, mas também quer ensinar postura, educação, confiança. No começo, os alunos acham ridículo, riem dele, desafiam cada regra, tentam fazer ele perder o controle e, por alguns momentos, parece que vão conseguir. Ele começa a sentir o peso da escolha que fez, a solidão de estar longe da família, a pressão de provar que não foi arrogância ou ego. Mas mesmo nos momentos de dúvida, ele não abandona o propósito. Ele começa a visitar as casas dos alunos, conversa com as famílias, aprende sobre as dificuldades reais que cada criança enfrenta: pobreza, violência, abandono, falta de expectativa. Ele entende que o problema nunca foi falta de inteligência, foi falta de oportunidade e de alguém que realmente acreditasse. E quando ele começa a enxergar cada aluno individualmente, algo muda, pequeno, quase imperceptível. Um aluno começa a prestar mais atenção, outra para de interromper tanto, um terceiro responde uma pergunta corretamente e recebe um elogio sincero. São vitórias minúsculas, mas são vitórias. A transformação começa nos detalhes. Ele percebe que gritar mais alto não resolve, impor regras sozinho também não. Então ele muda a estratégia. Começa a transformar o aprendizado em espetáculo outra vez, mas agora adaptado à realidade daqueles alunos. Ele canta raps com conteúdo de gramática, ele cria competições, ele aposta que consegue decorar o conteúdo junto com eles. Ele desafia o ego da turma de uma forma inteligente. E pela primeira vez, eles reagem. Não é uma virada instantânea, ainda existem confrontos. Um dos alunos mais problemáticos continua testando os limites. Há discussões pesadas, momentos em que a sala quase explode. Mas agora existe algo diferente: curiosidade. E curiosidade é o começo do respeito. Ron começa a enxergar talentos escondidos. Uma aluna extremamente inteligente que se esconde atrás da arrogância. Um garoto com facilidade absurda para números, mas que finge não se importar. Outro que age com agressividade porque aprendeu que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ele começa a tratar cada um como indivíduo. E isso muda o jogo. Há uma cena marcante em que ele confronta diretamente a mentalidade de derrota da turma. Ele fala que eles são tão capazes quanto qualquer criança de escola particular, que o CEP não define o futuro, que estatísticas não são destino. No começo, eles riem, mas a fala fica ecoando.
O grande ponto de tensão dessa parte é o anúncio do objetivo quase impossível: levar aquela turma, conhecida por ter o pior desempenho da escola, a atingir as maiores notas nas provas estaduais. Os próprios alunos acham absurdo, alguns professores da escola também. A diretoria observa com ceticismo, mas Ron não negocia expectativa, ele exige excelência. E aqui entra algo importante: ele não facilita, ele não reduz o nível para evitar frustração, ele eleva o padrão e diz: eu sei que vocês conseguem. E quando alguém acredita na gente desse jeito, algo mexe por dentro. Só que essa jornada cobra um preço. Ron começa a se desgastar fisicamente. Ele trabalha até tarde todos os dias, planeja aulas, corrige provas, visita famílias, compra materiais com o próprio dinheiro. A pressão começa a afetar sua saúde. Ele sente dores no peito, tonturas, mas ignora. Enquanto isso, a sala começa a mudar de verdade. Há uma cena poderosa em que um aluno que sempre causava problemas finalmente pede ajuda em vez de desafiar. É pequeno, quase silencioso, mas é gigante emocionalmente. É o momento em que a máscara cai. E quando um aluno muda, os outros começam a acompanhar. Eles passam a se cobrar entre si. A sala que antes era caos começa a ter foco. Eles repetem regras de etiqueta, praticam apresentações, se esforçam para falar corretamente. E não é mais para agradar o professor, é para provar algo para eles mesmos. Mas o filme não deixa a atenção cair. Quando as provas se aproximam, a ansiedade toma conta. Existe medo real de fracassar, medo de confirmar tudo o que o mundo sempre disse sobre eles. Ron percebe isso, então ele faz algo simbólico. Leva a turma para jantar em um restaurante sofisticado, um lugar onde muitos deles nunca imaginaram entrar. Ele ensina etiqueta à mesa, postura, como fazer pedidos. Parece algo simples, mas é gigantesco. Ele está dizendo: vocês pertencem a qualquer lugar. Esse momento é crucial porque amplia o sonho deles. Já não é só sobre passar na prova, é sobre imaginar um futuro diferente. Mas o corpo de Ron finalmente cobra a conta. Pouco antes do resultado das provas, ele sofre um colapso e é hospitalizado. Exaustão severa. O homem que parecia indestrutível se mostra humano, vulnerável. E isso impacta profundamente a turma. Eles percebem o quanto ele se sacrificou, o quanto acreditou quando ninguém mais acreditava. Quando os resultados finalmente chegam, a tensão é quase insuportável. E então, acontece. A turma não apenas melhora, eles alcançam algumas das maiores pontuações do distrito. A sala Problema vira exemplo. Não é só uma vitória acadêmica, é emocional, é simbólica, é uma quebra de ciclo. Depois da revelação das notas altas, a energia na escola muda completamente. Aquela turma que era vista como caso perdido, agora vira assunto nos corredores. Professores que duvidavam começam a olhar diferente. A direção passa a reconhecer o feito. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo é o que acontece dentro de cada aluno. Eles começam a andar com outra postura. A confiança que antes era só fachada, agressiva, defensiva, agora vira algo real. Eles participam mais, falam com mais clareza, questionam, sonham. Os problemas familiares continuam existindo. A pobreza não desaparece porque as notas subiram. Mas agora existe uma ferramenta nova: perspectiva. E perspectiva muda tudo. Ron, ainda se recuperando fisicamente, começa a perceber que seu trabalho foi além da sala de aula. Ele vê seus alunos tomando decisões diferentes, escolhendo estudar em vez de faltar, pensando em ensino médio, faculdade, algo que antes parecia distante demais. Há momentos sutis, mas profundos. Um aluno que antes se orgulhava de desafiar a autoridade, agora demonstra liderança positiva. Uma aluna que escondia a própria inteligência começa a se destacar sem medo de ser chamada de metida. Outro passa a falar sobre carreira, sobre futuro, sobre possibilidades. E isso é o verdadeiro clímax da história. Não é a nota, não é o prêmio, é a quebra de mentalidade. Ele chega a questionar se valeu a pena colocar a própria saúde em risco, se o sacrifício foi grande demais.
Mas ao ver o resultado real, não só nas provas, mas nas atitudes, ele entende que estava lutando por algo maior que números. Há uma cena muito simbólica em que os alunos demonstram gratidão de forma sincera, sem sarcasmo, sem ironia. Eles reconhecem que alguém finalmente acreditou neles, quando ninguém mais acreditava. E esse reconhecimento tem peso, porque eles não são crianças fáceis de impressionar. Eles testaram ele até o limite, e ele ficou. Esse ficar foi o que fez diferença. Ron Clark é um professor jovem, cheio de energia, daqueles que realmente acreditam que pode mudar o mundo, começando por uma sala de aula. Ele está na Carolina do Norte, dando aula para alunos do ensino fundamental que já carregam rótulos, problemáticos, difíceis, sem futuro. Só que Ron não enxerga isso, ele enxerga potencial. Ele acredita que toda criança pode aprender se alguém realmente se importar. E a primeira parte do filme faz questão de mostrar isso com calma. A gente vê Ron testando métodos diferentes, cantando regras gramaticais, transformando matemática em música, criando dinâmicas inesperadas. Ele não é o professor tradicional. Ele sobe em cima da mesa se for preciso. Ele dramatiza, ele faz piada, ele se entrega. E o mais importante, ele cria conexão. Os resultados aparecem. Seus alunos melhoram absurdamente nas provas estaduais. Ele vira um pequeno herói local. Recebe prêmios, reconhecimento, mas é aí que entra o conflito interno. Porque para Ron, aquilo ainda não é suficiente. Ele começa a sentir que está confortável demais. E para ele, conforto é quase sinônimo de acomodação. Ele quer mais. Ele quer provar que seu método funciona, não só com alunos do interior, mas com aqueles que o sistema praticamente já desistiu. E então surge Nova York. A decisão de sair da Carolina do Norte e ir para o Harlem não é impulsiva, é construída com tensão. Todo mundo ao redor dele acha loucura, amigos, colegas, até familiares. Ele vai largar estabilidade, reconhecimento e segurança para ir para uma das regiões mais difíceis do país em termos educacionais, mas ele vai mesmo assim. Ron enfrenta a rejeição logo de cara. Diretores não querem contratá-lo. Ele é jovem demais, otimista demais, idealista demais. Parece até ingênuo. E por um momento a gente sente que ele pode estar mesmo dando um passo maior que a perna. Mas ele não desiste. Depois de muitas tentativas, ele consegue uma vaga em uma escola no Harlem. E não é qualquer turma. Ele recebe justamente a classe que ninguém quer. Os alunos com pior desempenho, os mais indisciplinados, aqueles que já passaram por vários professores. O primeiro dia de aula é um desastre controlado. Ou melhor, um desastre completo. Os alunos não respeitam nada, conversam alto, ignoram ele, testam limites o tempo inteiro. Alguns são agressivos verbalmente, outros simplesmente não acreditam que ele vá durar ali mais do que algumas semanas. E é impossível não sentir o peso disso. Porque até então, a gente viu Ron vencer. Agora, pela primeira vez, ele está perdendo. E feio. A sala é caótica. Existe tensão racial implícita. Existe descrença. Existe uma barreira gigantesca entre aquele professor branco vindo do sul e aquelas crianças negras que cresceram ouvindo que não seriam nada na vida. Ron tenta usar o mesmo entusiasmo de antes, mas não funciona. Pelo menos não de imediato. Ele começa a perceber que ali não basta ser criativo, ele precisa conquistar respeito. E respeito, naquele ambiente, não vem com sorriso e música, vem com consistência. Ele estabelece regras rígidas, cria o famoso Desafio dos 55, um conjunto de normas de comportamento e ética que vão muito além da sala de aula. Ele quer ensinar matemática e gramática, sim, mas também quer ensinar postura, educação, confiança. No começo, os alunos acham ridículo, riem dele, desafiam cada regra, tentam fazer ele perder o controle e, por alguns momentos, parece que vão conseguir. Ele começa a sentir o peso da escolha que fez, a solidão de estar longe da família, a pressão de provar que não foi arrogância ou ego. Mas mesmo nos momentos de dúvida, ele não abandona o propósito. Ele começa a visitar as casas dos alunos, conversa com as famílias, aprende sobre as dificuldades reais que cada criança enfrenta: pobreza, violência, abandono, falta de expectativa.
Ele entende que o problema nunca foi falta de inteligência, foi falta de oportunidade e de alguém que realmente acreditasse. E quando ele começa a enxergar cada aluno individualmente, algo muda, pequeno, quase imperceptível. Um aluno começa a prestar mais atenção, outra para de interromper tanto, um terceiro responde uma pergunta corretamente e recebe um elogio sincero. São vitórias minúsculas, mas são vitórias. A transformação começa nos detalhes. Ele percebe que gritar mais alto não resolve, impor regras sozinho também não. Então ele muda a estratégia. Começa a transformar o aprendizado em espetáculo outra vez, mas agora adaptado à realidade daqueles alunos. Ele canta raps com conteúdo de gramática, ele cria competições, ele aposta que consegue decorar o conteúdo junto com eles. Ele desafia o ego da turma de uma forma inteligente. E pela primeira vez, eles reagem. Não é uma virada instantânea, ainda existem confrontos. Um dos alunos mais problemáticos continua testando os limites. Há discussões pesadas, momentos em que a sala quase explode. Mas agora existe algo diferente: curiosidade. E curiosidade é o começo do respeito. Ron começa a enxergar talentos escondidos. Uma aluna extremamente inteligente que se esconde atrás da arrogância. Um garoto com facilidade absurda para números, mas que finge não se importar. Outro que age com agressividade porque aprendeu que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ele começa a tratar cada um como indivíduo. E isso muda o jogo. Há uma cena marcante em que ele confronta diretamente a mentalidade de derrota da turma. Ele fala que eles são tão capazes quanto qualquer criança de escola particular, que o CEP não define o futuro, que estatísticas não são destino. No começo, eles riem, mas a fala fica ecoando. O grande ponto de tensão dessa parte é o anúncio do objetivo quase impossível: levar aquela turma, conhecida por ter o pior desempenho da escola, a atingir as maiores notas nas provas estaduais. Os próprios alunos acham absurdo, alguns professores da escola também. A diretoria observa com ceticismo. Mas Ron não negocia expectativa, ele exige excelência. E aqui entra algo importante: ele não facilita, ele não reduz o nível para evitar frustração, ele eleva o padrão e diz: eu sei que vocês conseguem. E quando alguém acredita na gente desse jeito, algo mexe por dentro. Só que essa jornada cobra um preço. Ron começa a se desgastar fisicamente. Ele trabalha até tarde todos os dias, planeja aulas, corrige provas, visita famílias, compra materiais com o próprio dinheiro. A pressão começa a afetar sua saúde. Ele sente dores no peito, tonturas, mas ignora. Enquanto isso, a sala começa a mudar de verdade. Há uma cena poderosa em que um aluno que sempre causava problemas finalmente pede ajuda em vez de desafiar. É pequeno, quase silencioso, mas é gigante emocionalmente. É o momento em que a máscara cai. E quando um aluno muda, os outros começam a acompanhar. Eles passam a se cobrar entre si. A sala que antes era caos começa a ter foco. Eles repetem regras de etiqueta, praticam apresentações, se esforçam para falar corretamente. E não é mais para agradar o professor, é para provar algo para eles mesmos. Mas o filme não deixa a atenção cair. Quando as provas se aproximam, a ansiedade toma conta. Existe medo real de fracassar, medo de confirmar tudo o que o mundo sempre disse sobre eles. Ron percebe isso, então ele faz algo simbólico. Leva a turma para jantar em um restaurante sofisticado, um lugar onde muitos deles nunca imaginaram entrar. Ele ensina etiqueta à mesa, postura, como fazer pedidos. Parece algo simples, mas é gigantesco. Ele está dizendo: vocês pertencem a qualquer lugar. Esse momento é crucial porque amplia o sonho deles. Já não é só sobre passar na prova, é sobre imaginar um futuro diferente. Mas o corpo de Ron finalmente cobra a conta. Pouco antes do resultado das provas, ele sofre um colapso e é hospitalizado. Exaustão severa. O homem que parecia indestrutível se mostra humano, vulnerável. E isso impacta profundamente a turma. Eles percebem o quanto ele se sacrificou, o quanto acreditou quando ninguém mais acreditava. Quando os resultados finalmente chegam, a tensão é quase insuportável. E então, acontece. A turma não apenas melhora, eles alcançam algumas das maiores pontuações do distrito.
A sala problema vira exemplo. Não é só uma vitória acadêmica, é emocional, é simbólica, é uma quebra de ciclo. Depois da revelação das notas altas, a energia na escola muda completamente. Aquela turma que era vista como caso perdido, agora vira assunto nos corredores. Professores que duvidavam começam a olhar diferente. A direção passa a reconhecer o feito. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo é o que acontece dentro de cada aluno. Eles começam a andar com outra postura. A confiança que antes era só fachada, agressiva, defensiva, agora vira algo real. Eles participam mais, falam com mais clareza, questionam, sonham. Os problemas familiares continuam existindo. A pobreza não desaparece porque as notas subiram. Mas agora existe uma ferramenta nova: perspectiva. E perspectiva muda tudo. Ron, ainda se recuperando fisicamente, começa a perceber que seu trabalho foi além da sala de aula. Ele vê seus alunos tomando decisões diferentes, escolhendo estudar em vez de faltar, pensando em ensino médio, faculdade, algo que antes parecia distante demais. Há momentos sutis, mas profundos. Um aluno que antes se orgulhava de desafiar a autoridade, agora demonstra liderança positiva. Uma aluna que escondia a própria inteligência começa a se destacar sem medo de ser chamada de metida. Outro passa a falar sobre carreira, sobre futuro, sobre possibilidades. E isso é o verdadeiro clímax da história. Não é a nota, não é o prêmio, é a quebra de mentalidade. Ele chega a questionar se valeu a pena colocar a própria saúde em risco, se o sacrifício foi grande demais. Mas ao ver o resultado real, não só nas provas, mas nas atitudes, ele entende que estava lutando por algo maior que números. Há uma cena muito simbólica em que os alunos demonstram gratidão de forma sincera, sem sarcasmo, sem ironia. Eles reconhecem que alguém finalmente acreditou neles, quando ninguém mais acreditava. E esse reconhecimento tem peso, porque eles não são crianças fáceis de impressionar. Eles testaram ele até o limite, e ele ficou. Esse ficar foi o que fez diferença. Ron Clark é um professor jovem, cheio de energia, daqueles que realmente acreditam que pode mudar o mundo, começando por uma sala de aula. Ele está na Carolina do Norte, dando aula para alunos do ensino fundamental que já carregam rótulos problemáticos, difíceis, sem futuro. Só que Ron não enxerga isso, ele enxerga potencial. Ele acredita que toda criança pode aprender se alguém realmente se importar. E a primeira parte do filme faz questão de mostrar isso com calma. A gente vê Ron testando métodos diferentes, cantando regras gramaticais, transformando matemática em música, criando dinâmicas inesperadas. Ele não é o professor tradicional. Ele sobe em cima da mesa se for preciso. Ele dramatiza, ele faz piada, ele se entrega. E o mais importante, ele cria conexão. Os resultados aparecem. Seus alunos melhoram absurdamente nas provas estaduais. Ele vira um pequeno herói local, recebe prêmios, reconhecimento, mas é aí que entra o conflito interno. Porque para Ron, aquilo ainda não é suficiente. Ele começa a sentir que está confortável demais. E para ele, conforto é quase sinônimo de acomodação. Ele quer mais. Ele quer provar que seu método funciona, não só com alunos do interior, mas com aqueles que o sistema praticamente já desistiu. E então surge Nova York. A decisão de sair da Carolina do Norte e ir para o Harlem não é impulsiva, é construída com tensão. Todo mundo ao redor dele acha loucura, amigos, colegas, até familiares. Ele vai largar estabilidade, reconhecimento e segurança para ir para uma das regiões mais difíceis do país em termos educacionais, mas ele vai mesmo assim. Ron enfrenta a rejeição logo de cara. Diretores não querem contratá-lo. Ele é jovem demais, otimista demais, idealista demais. Parece até ingênuo. E por um momento a gente sente que ele pode estar mesmo dando um passo maior que a perna. Mas ele não desiste. Depois de muitas tentativas, ele consegue uma vaga em uma escola no Harlem. E não é qualquer turma. Ele recebe justamente a classe que ninguém quer. Os alunos com pior desempenho, os mais indisciplinados,
aqueles que já passaram por vários professores. O primeiro dia de aula é um desastre controlado, ou melhor, um desastre completo. Os alunos não respeitam nada, conversam alto, ignoram ele, testam limites o tempo inteiro, alguns são agressivos verbalmente, outros simplesmente não acreditam que ele vá durar ali mais do que algumas semanas. E é impossível não sentir o peso disso, porque até então a gente viu Ron vencer. Agora, pela primeira vez, ele está perdendo, e feio. A sala é caótica, existe tensão racial implícita, existe descrença, existe uma barreira gigantesca entre aquele professor branco vindo do sul e aquelas crianças negras que cresceram ouvindo que não seriam nada na vida. Ron tenta usar o mesmo entusiasmo de antes, mas não funciona, pelo menos não de imediato. Ele começa a perceber que ali não basta ser criativo, ele precisa conquistar respeito. E respeito, naquele ambiente, não vem com sorriso e música, vem com consistência. Ele estabelece regras rígidas, cria o famoso Desafio dos 55, um conjunto de normas de comportamento e ética que vão muito além da sala de aula. Ele quer ensinar matemática e gramática, sim, mas também quer ensinar postura, educação, confiança. No começo, os alunos acham ridículo, riem dele, desafiam cada regra, tentam fazer ele perder o controle e, por alguns momentos, parece que vão conseguir. Ele começa a sentir o peso da escolha que fez, a solidão de estar longe da família, a pressão de provar que não foi arrogância ou ego. Mas mesmo nos momentos de dúvida, ele não abandona o propósito. Ele começa a visitar as casas dos alunos, conversa com as famílias, aprende sobre as dificuldades reais que cada criança enfrenta: pobreza, violência, abandono, falta de expectativa. Ele entende que o problema nunca foi falta de inteligência, foi falta de oportunidade e de alguém que realmente acreditasse. E quando ele começa a enxergar cada aluno individualmente, algo muda, pequeno, quase imperceptível. Um aluno começa a prestar mais atenção, outra para de interromper tanto, um terceiro responde uma pergunta corretamente e recebe um elogio sincero. São vitórias minúsculas, mas são vitórias. A transformação começa nos detalhes. Ele percebe que gritar mais alto não resolve, impor regras sozinho também não. Então ele muda a estratégia. Começa a transformar o aprendizado em espetáculo outra vez, mas agora adaptado à realidade daqueles alunos. Ele canta raps com conteúdo de gramática, ele cria competições, ele aposta que consegue decorar o conteúdo junto com eles. Ele desafia o ego da turma de uma forma inteligente. E pela primeira vez, eles reagem. Não é uma virada instantânea, ainda existem confrontos. Um dos alunos mais problemáticos continua testando os limites. Há discussões pesadas, momentos em que a sala quase explode. Mas agora existe algo diferente: curiosidade. E curiosidade é o começo do respeito. Ron começa a enxergar talentos escondidos. Uma aluna extremamente inteligente que se esconde atrás da arrogância. Um garoto com facilidade absurda para números, mas que finge não se importar. Outro que age com agressividade porque aprendeu que vulnerabilidade é sinal de fraqueza. Ele começa a tratar cada um como indivíduo. E isso muda o jogo. Há uma cena marcante em que ele confronta diretamente a mentalidade de derrota da turma. Ele fala que eles são tão capazes quanto qualquer criança de escola particular, que o CEP não define o futuro, que estatísticas não são destino. No começo, eles riem, mas a fala fica ecoando. O grande ponto de tensão dessa parte é o anúncio do objetivo quase impossível: levar aquela turma, conhecida por ter o pior desempenho da escola, a atingir as maiores notas nas provas estaduais. Os próprios alunos acham absurdo, alguns professores da escola também. A diretoria observa com ceticismo. Mas Ron não negocia expectativa, ele exige excelência. E aqui entra algo importante: ele não facilita, ele não reduz o nível para evitar frustração, ele eleva o padrão e diz: eu sei que vocês conseguem. E quando alguém acredita na gente desse jeito, algo mexe por dentro. Só que essa jornada cobra um preço. Ron começa a se desgastar fisicamente. Ele trabalha até tarde todos os dias, planeja aulas, corrige provas, visita famílias, compra materiais com o próprio dinheiro.
A pressão começa a afetar sua saúde. Ele sente dores no peito, tonturas, mas ignora. Enquanto isso, a sala começa a mudar de verdade. Há uma cena poderosa em que um aluno que sempre causava problemas finalmente pede ajuda em vez de desafiar. É pequeno, quase silencioso, mas é gigante emocionalmente. É o momento em que a máscara cai. E quando um aluno muda, os outros começam a acompanhar. Eles passam a se cobrar entre si. A sala que antes era caos começa a ter foco. Eles repetem regras de etiqueta, praticam apresentações, se esforçam para falar corretamente. E não é mais para agradar o professor, é para provar algo para eles mesmos. Mas o filme não deixa a atenção cair. Quando as provas se aproximam, a ansiedade toma conta. Existe medo real de fracassar, medo de confirmar tudo o que o mundo sempre disse sobre eles. Ron percebe isso, então ele faz algo simbólico. Leva a turma para jantar em um restaurante sofisticado, um lugar onde muitos deles nunca imaginaram entrar. Ele ensina etiqueta à mesa, postura, como fazer pedidos. Parece algo simples, mas é gigantesco. Ele está dizendo, vocês pertencem a qualquer lugar. Esse momento é crucial porque amplia o sonho deles. Já não é só sobre passar na prova, é sobre imaginar um futuro diferente. Mas o corpo de Ron finalmente cobra a conta. Pouco antes do resultado das provas, ele sofre um colapso e é hospitalizado. Exaustão severa. O homem que parecia indestrutível se mostra humano, vulnerável. E isso impacta profundamente a turma. Eles percebem o quanto ele se sacrificou, o quanto acreditou quando ninguém mais acreditava. Quando os resultados finalmente chegam, a tensão é quase insuportável. E então, acontece. A turma não apenas melhora, eles alcançam algumas das maiores pontuações do distrito. A sala Problema vira exemplo. Não é só uma vitória acadêmica, é emocional, é simbólica, é uma quebra de ciclo. Depois da revelação das notas altas, a energia na escola muda completamente. Aquela turma que era vista como caso perdido, agora vira assunto nos corredores. Professores que duvidavam começam a olhar diferente. A direção passa a reconhecer o feito. Mas, mais importante do que o reconhecimento externo é o que acontece dentro de cada aluno. Eles começam a andar com outra postura. A confiança que antes era só fachada, agressiva, defensiva, agora vira algo real. Eles participam mais, falam com mais clareza, questionam, sonham. Os problemas familiares continuam existindo. A pobreza não desaparece porque as notas subiram. Mas agora existe uma ferramenta nova: perspectiva. E perspectiva muda tudo. Ron, ainda se recuperando fisicamente, começa a perceber que seu trabalho foi além da sala de aula. Ele vê seus alunos tomando decisões diferentes, escolhendo estudar em vez de faltar, pensando em ensino médio, faculdade, algo que antes parecia distante demais. Há momentos sutis, mas profundos. Um aluno que antes se orgulhava de desafiar a autoridade, agora demonstra liderança positiva. Uma aluna que escondia a própria inteligência começa a se destacar sem medo de ser chamada de metida. Outro passa a falar sobre carreira, sobre futuro, sobre possibilidades. E isso é o verdadeiro clímax da história. Não é a nota, não é o prêmio, é a quebra de mentalidade. Ele chega a questionar se valeu a pena colocar a própria saúde em risco, se o sacrifício foi grande demais. Mas ao ver o resultado real, não só nas provas, mas nas atitudes, ele entende que estava lutando por algo maior que números. Há uma cena muito simbólica em que os alunos demonstram gratidão de forma sincera, sem sarcasmo, sem ironia. Eles reconhecem que alguém finalmente acreditou neles, quando ninguém mais acreditava. E esse reconhecimento tem peso, porque eles não são crianças fáceis de impressionar. Eles testaram ele até o limite, e ele ficou. Esse ficar foi o que fez diferença. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.